Agora vamos calcular, vamos verificar se esta função tem limite no ponto 1. Ela é parecida a uma função que já apareceu num vídeo anterior, com uma diferença que é esta. Temos uma função definida por ramos, com dois ramos, este e este. Se quiseres calcular, por exemplo, o valor da função no ponto 3, estás a substituir o teu x por 3. E qual destes dois ramos usas? A primeira coisa que começamos por ver é que condição fica verdadeira quando o x é 3. Se ficar esta, o ramo que usamos é este. Se ficar esta, o ramo que usamos é este. Então eu vou pôr o meu x igual a 3 aqui. E se ler esta afirmação, ela leio-a 3 menor do que 1. Ora, 3 menor do que 1 é falso. Portanto, descarto este ramo. Se agora puser o 3 aqui em baixo, como é que se lê esta proposição? 3 maior do que 1. Verdadeira. Então, significa que quando o meu x é 3, eu vou usar este ramo, que é a reta que aqui está. Portanto, o x é 3, eu vou calcular a imagem dele aqui. Graficamente, analiticamente, é o mesmo que usar este ramo. Uma coisa que podes ver de imediato é que acontece algo estranho quando o x é 0. Se a gente colocar 0 no nosso x e formos ver o que estas condições dão, nesta primeira, substituindo o x por 0, o que é que a gente lê? 0 menor do que 1. Que é uma condição... esqueço o que eu disse aqui. Okay? Eu não queria pôr 0 menor do que 1, usava esta. Eu queria fazer o que acontece estranho aqui é quando o x é 1, ok? Porque, ora, vamos ver, se eu colocar aqui, fizer o x igual a 1, fico com 1 menor do que 1, que é uma afirmação falsa, porque o 1 é igual a 1, não é menor. E se agora colocar o 1 aqui em baixo, eu fico com a proposição é 1 maior do que 1, que é uma proposição falsa, porque 1 não é maior do que 1, é igual. Portanto, esta função, entre aspas, conclui o quê? Eu não tenho nenhuma forma de calcular este x porque não tenho nenhum ramo que possa ser usado para x igual a 1. Então a gente diz que a função não é definida, não está definida no ponto 1. Isto é, se tu considerares a função como uma máquina que recebe valores de x e calcula valores de f de x, se colocares o valor 1 aqui, a máquina não tem saída nenhuma, não responde a 1. Outra maneira mais formal de a gente dizer isto é que 1 não pertence ao domínio da função f. O domínio de uma função f é o conjunto de todos os valores de x que têm uma imagem. Isto é, que colocados na maquinaria de fórmulas da função f, permitem que essa maquinaria devolva um número. Não é o caso deste 1. Em termos de gráfico, costumamos sinalizar pontos que não pertencem ao gráfico, se eles estiverem numa região de pontos pertencentes ao gráfico e forem eles os únicos que não pertençam, portanto, caso em que dizemos que temos um ponto isolado, costumamos sinalizar essa a não pertença com um círculo em branco. Portanto, isto significa que eu traço uma linha vertical e não encontro nenhum gráfico. Está vazio, a função não toma valor nenhum para x igual a 1. Agora, eu quero calcular qual é o limite da função quando x tende para 1. E para isso tenho que calcular o limite à esquerda e tenho que calcular o limite à direita. E há uma coisa que aqui vês. Se repetirmos o raciocínio feito noutro vídeo que já vimos, com uma função igual a esta, mas definida no ponto 1, okay? Se usarmos esse raciocínio, se nós nos aproximarmos do ponto 1 por valores menores do que 1, portanto, à esquerda dele,
as imagens são constantemente 2. E, portanto, o limite da função quando x tende para 1 por valores menores do que 1 é igual ao limite da constante 2, que é o valor, a fórmula da função para valores menores do que 1, e o limite de 2 é 2. Okay? O limite de uma constante é ela mesma. Se calcularmos agora o limite à direita, se nos aproximarmos de 1 por valores maiores do que 1 e formos colecionando valores de x e as respectivas imagens, nós vemos que, à medida que nos aproximamos de x, as imagens vão aproximando-se de 2. A altura delas vai se aproximando desta e está tão mais próxima dela quanto mais próximos estivermos do número 1 e podemos estar tão próximo dela quanto a gente queira. E, portanto, este facto exprime-se formalmente dizendo que o limite à direita da função no ponto 1 é 2, o limite à direita. Formalmente, aqui estamos a considerar valores maiores do que 1. Para calcular as imagens de valores maiores do que 1 usamos esta fórmula e, portanto, o limite desta expressão quando o x tende para 1 é 2. E podes verificar que os limites laterais são iguais. E como são, a gente diz que existe o limite da função de f no ponto x igual a 1, que exprimimos desta forma, sem nenhum sinal aqui, nenhuma simbologia aqui neste 1, e o limite da função no ponto 2 é igual aos limites laterais que a função aí tem. E, portanto, o que nós concluímos disto é que o limite para uma função que contenha este ponto ou que não contenha é exatamente o mesmo. Isto é, o limite de uma função num ponto não depende do valor que a função tem nesse ponto. O que significa que este operador limite, aquilo que ele quer é avaliar o comportamento da função numa vizinhança de um dado ponto.